Tentação, uma palavra sedutora que nos faz pensar em Adão e Eva, maçã meia trincada, fruto proibido é o mais apetecido. Para muitas pessoas fala-se de tentação e pensa-se em questões de sexualidade. De facto, a sexualidade é uma área onde pode haver imensas tentações, mas como todas as outras áreas da vida, como o trabalho, como as relações sociais, como a vida económica, até a religião. Tudo que é bom se pode perverter. Então o que é a tentação? Podíamos definir assim, tentação é uma indução interior para algo mau ou menos bom. É uma indução interior, ou seja, é um estímulo interior. Não quer dizer que a pessoa tenha necessariamente que seguir a tentação. E por isso nós temos que distinguir tentação de pecado. São próximos, mas são completamente diferentes. Porque o pecado é o mau uso da liberdade. Ou seja, o pecado já pressupõe uma decisão livre. A tentação é prévia. É uma indução. Por isso, a tentação não é pecado e a tentação não é moralmente neutra. Seja qual for o tipo de tentação. Enquanto tentação, é moralmente neutra. Não é bem nem é mau. É o que é. Porque a moralidade só começa onde começa a liberdade. Portanto, a moralidade não tem a ver com a tentação, mas tem a ver com o que é que eu faço com a tentação. Por exemplo, imaginem, alguém agrediu uma pessoa da minha família e eu vou pela rua e vejo essa pessoa. Sinto uma tentação enorme de ir lá bater-lhe. Mas não quero, e acho que não é por aí, e acho que não o devo fazer. Tentação é o que eu sinto, mas depois, pecado ou não pecado, é o que é que eu faço com aquilo que sinto. Por isso, muitas vezes nós culpabilizamos de sentir tentações que não temos culpa absolutamente nenhuma. Ou às vezes desculpabilizamos depois num segundo momento, que é o momento da liberdade. Atenção, as tentações não são pecado, mas é bom não andar a brincar com o fogo. Ou seja, se eu sei que eu tenho uma certa tendência para ser violento ou para ser agressivo, se eu sei que naquela rua, àquela hora, provavelmente vou passar por aquela pessoa, se calhar é melhor tentar evitar aquela rua. Talvez. Por isso, as tentações não são pecado, mas ir livremente brincar com o fogo pode ser. Alguém pergunta, mas os pensamentos? As coisas, não faço nada, mas estou só a pensar. Os pensamentos na minha cabeça podem ser pecado ou não. Estou a dizer pensamentos de coisas más. Bem, há dois tipos de pensamentos. Há os pensamentos que vêm e há os pensamentos que eu alimento. Os pensamentos que vêm não são pecado. São um assalto. Tal como estou no metro e posso ser assaltado, não me vou confessar por me terem assaltado no metro. Também não me vou confessar por ter sido assaltado por determinado tipo de pensamentos maus, seja que tipo de pensamentos for. Por outro lado, um outro tipo de pensamentos diferentes é aquilo que na nossa tradição se chama o consentimento. O que é o consentimento? É quando eu começo livremente, não a fazer nada exterior, mas dentro de mim a alimentar determinado pensamento. Imagina, no caso da violência, como é que seria se eu fosse lá bater-lhe, como é que seria ele com o dente partido, etc, etc. Nós, no Pai Nosso, pedimos a Deus que não nos deixe cair em tentação. Algumas pessoas pensam que pedimos a Deus que não nos deixe ter tentações. Bem, seria muito mais prático se não tivéssemos tentações. Mas, de facto, as tentações fazem parte da natureza humana e fazem parte do crescimento. Jesus nunca pecou, mas foi tentado. Sem tentação não há, faz parte da natureza humana, não há uma vida humana propriamente amadurecida. Estão a ver? Porque nas tentações é aí que eu me decido. Ou cedo à tentação, cedo ao mais fácil, e então dou pontos de alguma maneira à tentação e ao pecado, ou então resisto à tentação e fico mais forte, fico mais decidido. Portanto, no Pai Nosso nós pedimos, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, ou seja, em situação de tentação, não nos deixeis cair no mais fácil. Como é que funciona a tentação? Há um provérbio judaico muito engraçado que diz assim: a tentação é doce no início e amarga no fim. Mas tem que ser doce no início, porque se não for doce no início não pega. Ou seja, o que isto quer dizer? Quer dizer que para me enganar, a tentação tem que ter alguma aparência de bem ou tem que ter alguma parte de bem. Nós somos criados para o bem.
O mal não pega em nós, o puro mal não pega em nós. Tem que ter alguma aparência de bem, ou alguma parte de bem. Muitas vezes é uma parte de bem a pronto, no momento, e depois vêm as faturas. Às vezes podemos passar o resto da vida a pagar faturas de qualquer coisa que na altura até parecia muito bom. Por isso temos de ter cuidado de não pensar que a vida são fotografias. A vida não são fotografias. A vida são filmes. As histórias têm um antes, um durante e um depois. Tem um depois, todas as histórias. E é bom, quando eu tomo uma opção, seja grande, seja pequena, ver o filme, não ver só a fotografia. Segunda nota acerca do funcionamento da tentação, muito importante, a tentação ataca pelos meus pontos fracos. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, nas regras de discernimento, às tantas tem 3 pequeninas parábolas de comparações e na última ele diz que a tentação ou o mau espírito funciona como um chefe militar que quer atacar e derrubar um castelo. Rondando à volta do castelo, vê os pontos mais fortes e os pontos mais fracos das muralhas. Pronto, e é pelos pontos mais fracos que vai, evidentemente, atacar o castelo. Quando a muralha está menos protegida, quando a muralha é mais, não é tão grossa, etc. Assim também nós, na nossa estrutura psicológica, espiritual, etc., temos pontos fortes por onde alguns disparates nunca entrarão e temos depois pontos fracos. E normalmente é por aí que entra sempre a tentação. Estes pontos fracos, ou pontos mais frágeis, variam muito de pessoa para pessoa, mas normalmente dentro de cada pessoa são mais ou menos os mesmos ao longo dos anos. Depois, passados uns anos, às vezes mudam, mas são mais ou menos os mesmos. Por isso, algumas pessoas queixam-se de confessar sempre os mesmos pecados. Eu costumo brincar a dizer, eu gostava de ter pecados novos todos os meses, não é? Não é assim tão fácil porque nós somos repetitivos, a nossa estrutura é a mesma. Isso é uma boa notícia ou uma má notícia? A partida é uma boa notícia, por 2 razões. Primeiro, porque eu, conhecendo esses pontos por onde entra o disparate, posso ter mais cuidado, posso vigiar, como se costuma dizer. E também é uma boa notícia neste sentido que, normalmente, pelos meus pontos fracos, pelos meus pontos de fragilidade, é onde entra o pecado, mas é também por onde entra a graça, por onde entra o crescimento. Por isso, não basta ser uma pessoa boa, é preciso ser inteligente, ser esperto, espiritualmente esperto, porque muita bondade com pouca esperteza não dá muito bom resultado. E esperteza, em primeiro lugar, cada um conhecer-se a si próprio, sem ilusões, e aprender bem a lidar consigo para ir para onde quer ir e não para onde a tentação o leva. Tentação, vale a pena abraçar esta palavra.